welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. A gente está com uma nova aula agora, nossa penúltima aula dessa Unit 1. E eu trouxe aqui um assunto simples, um assunto fácil, nada complicado. Tudo bem que a gente vai falar de muita regra hoje. Inclusive, a aula eu vou ficar toda lá no meu computadorzinho para mostrar a regrinha para vocês. Mas é uma aula simples, tá? Uma aula que a gente vai falar aí de um caso de posse. A gente viu aí de algumas questões de posse na nossa unidade 1, a gente já viu. E vamos relembrar até o que a gente viu nessa aula. E a gente vai falar sobre ele, o genitive case. Caso genitivo, que eu já havia comentado em algumas aulas que a gente ia falar sobre ele. E é uma coisa simples, mas uma coisa que o inglês faz muito uso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu isso em algum lugar, até aqui mesmo no Brasil, porque as pessoas aqui gostam muito de usar essa questão que o inglês tem para colocar em nomes de lojas, enfim, de estabelecimentos. Quem nunca entrou numa loja que se chamava assim, sei lá, Sandras cabeleireiras, sei lá, não sei, com esse, o que é esse Sandras, né? Esse apóstrofo S logo no final, você tem aí um caso de posse, as pessoas acabam usando aqui no Brasil, mas aí no Brasil não tem né, o que realmente significa no inglês, então fica até engraçado. Mas aí é a mesma coisa que Bob's, é a mesma coisa que McDonald's, esse apóstrofo S no final. A gente vai entender isso agora. Let's begin. Aula 13, olha aí. A gente tem o título de Learning the Genitive Case. A gente vai aprender aí o caso genitivo. Daí, no caso, está aprendendo o caso genitivo, que é um caso de posse, genitive case. Ele tem esse nome aí, caso genitivo, mas é algo simples. Então, olha só. Na língua inglesa, para expressar a relação de posse, usamos os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, que a gente já viu, e de possessive pronouns, que são os pronomes possessivos, que a gente também já viu. Bem como através do genitive case, também conhecido como possessive case, quase que não sai essa palavra. Possessive case. Aí a gente está aqui, né, lendo bem parecido com o português, mas a gente fala diferente. Que equivale ao de, da, do em português. Então, esse nosso genitive case é o nosso de, da, do, tá? É isso. É isso que é. Então, vamos entender um pouco mais. O genitive case é utilizado para indicar que algo, né, indicar algo que pertence ou está associado a uma pessoa ou a uma coisa. É representado, feito de forma gráfica, através do uso do apóstrofe, tá? Esse apóstrofe bem aqui, no caso, bem aqui, tá vendo esse nosso sinalzinho? Bem aqui também ele tá sozinho. E aí, além do apóstrofe, você também vai usar o S na grande maioria dos casos. E os casos que você não vai usar, você vai entender aqui comigo. Então, esse uso do apóstrofe imediatamente após a palavra que representa o possuidor, quem possui e antes do que é possuído. A gente está falando de possuidor e possuído, não estamos falando de exorcismo, tá? A gente está falando de uma questão de posse mesmo, porque se você possui algo e esse algo, né, existe, obviamente, você é o possuidor, né? Você possui algo e você é o possuidor, a coisa que possui é possuída por você. Entendeu? Se não, vamos lá. Check it out. Olha aí, presta atenção. A gente vai falar aqui dessa questão, ó. My friend's house is next to mine. My friend's house is next to mine. The kid's bedroom is dirty. Então, esse apóstrofo S aqui que você está vendo, esse apóstrofo aqui, ele, junto com S, é o caso genitivo, ou possessive case, tudo bem? O que significa isso? A casa do meu amigo é perto da minha, que isso aqui também é um caso de posse que a gente já estudou, você lembra muito bem, que são lá os pronomes possessivos. Aí a gente tem aqui a casa. Temos dois tipos aqui, inclusive todos os três aqui, eu trouxe os três. A casa do meu, que é um adjetivo possessivo, amigo, é perto da minha, que é outro caso de posse, que eu acabei de mostrar aqui para você aqui, que é o pronome possessivo. Então, eu trouxe os três casos de posse em uma frase só para vocês verem.
E aqui, the kid's bedroom is dirty. O que é isso? O quarto da criança está sujo. E o quarto é de quem? Da criança. Por isso que essa questão do genitivo vai ficar justamente aonde fica o possuidor. Porque a posse é o quarto e o possuidor é a criança. Beleza? Então, olha só. Vamos lá começar a falar de coisas envolvendo esse nosso amiguinho. Vamos lá, attention. O elemento a receber esse apóstrofo S, tá? Presta bastante atenção. O elemento a receber deverá ser uma pessoa ou animal, ou um nome que represente um grupo de pessoas. Tudo bem? Então, a gente aí está falando sempre de uma pessoa ou animal, nunca uma coisa. Porque quando você usa um objeto, algo que não é, né, um ser humano, um ser vivo como um animal, a gente vai usar essa estrutura aqui. Qual é a estrutura? Essa estrutura existe, tá? Com certeza você já viu essa estrutura de posse, que é o uso da preposição of, que é essa palavrinha aqui, né, que inclusive esse F tem som de V. Cuidado para não falar off, eu sei que dá vontade de falar off, mas off na verdade é com 2 Fs. E esse que tem um F você faz com som de V, of, v. Mas eu sei que fica difícil lembrar disso quando você não está, né, o tempo inteiro ali falando. Então, no caso aí, falando inglês. Então, vamos lá. Noun plus of plus noun. Ou seja, quando você tem o substantivo, né, ali como possuidor e o substantivo como a posse, você vai usar sempre essa estrutura aqui, tá? Essa questão do caso genitivo só vai ser usado com pessoa ou animal, ou um nome que representa um grupo de pessoas, tudo bem? Então, vamos lá. The glass of the window. The glass of the window, ou seja, o vidro da janela. Esse of the é da, porque esse of é o de e o THE é o famoso a, o, as, os, né? Tanto singular quanto plural. Beleza? Então, junta tudo e fica da, do, porque eu tô falando de janela. Janela é um substantivo feminino, por isso estou falando assim. E aqui a gente tem the windows glass, que está o quê? Errado. Por quê? Porque você não vai usar essa estrutura de caso genitivo com substantivo. Beleza? Então, isso já ficou claro, né? Não se usa com substantivo. Prestou atenção aí? Ok. Já tendo dito isso, vamos começar a falar das exceções. Exceções, sim, porque toda regra há a sua exceção para deixar a gente mais louco, porque a gente fala, ué, mas falaram isso aqui, aí do nada mete exceção? Sim. Só para a gente ficar um pouquinho mais doido, né? É incrível como é que as coisas são. Mas é gramática, né? Gramática é assim mesmo. Então, vamos lá. A terra. Então, você vai usar, sim, essa questão do caso genitivo quando você fala de terra. Olha só, o centro da terra, the earth's core, o centro da terra. Então, você vai usar, sim, earth's core. Aí, no caso, para falar de centro da terra, então, esse da aqui é exatamente esse negocinho aqui que você está vendo. A questão aí do apóstrofo com o S. Muito bem. Não se esqueça. Ah, tá. E é apóstrofo que eu falo, tá? No inglês ele vai ser escrito assim, com o E no final, mas em português você vai falar com esse O no final, apóstrofo. Corpos celestes. Aí temos aqui Saturn's rings, os anéis de Saturno. Então, assim, você tem um substantivo, mas você vai usar nesse caso, porque são as exceções. Grupo de pessoas, né? Mas isso aí a gente já tinha falado que você vai poder usar, né? Um grupo de pessoas. The company's president. Não tem esse E, né? Porque a gente está falando de inglês. Então, a companhia, né? O presidente da companhia. The company's president. Locais com nomes de pessoas. Sim. Então, tem aqui St. Peter's Cathedral. Então, a gente tem aqui essa questão do nome de pessoa. Então, você tem aí o nome St. Peter, né? E logo em seguida você tem essa questão aí do caso genitivo. Por quê? Porque faz parte
da questão da exceção. Não se esqueça disso, tudo bem? Vai lembrar disso? Não, vai ser difícil. Eu sei que você fique, né, usando isso o tempo inteiro. Mas lembra aí, quando a gente fala de terra, corpos celestes, grupos de pessoas, locais com nomes de pessoas, e a gente está falando aqui, St. Peter's Cathedral, aí, Catedral de São Paulo, ou de São Pedro. Estou falando de São Paulo, não sei porquê. Mas vamos lá, falamos das nossas exceções. E vamos agora para mais exceções, vamos para medidas. A kilo's weight of beans, 1 quilo de feijão. Então, olha só, você está falando de medida aqui de quilo e ainda assim você vai usar o caso genitivo, porque não tem problema, já que a exceção permite aí. De mundo também, the world's tallest mountain, ou seja, a montanha mais alta do mundo. A montanha mais alta, aqui é um O, mas é um A, tá? Mais alta do mundo. Eu não gosto quando eu quero escrever, eu não consigo. Parece que eu escrevo de um... agora sim, mais alta do mundo. Países. Anitta is Brazil's most famous singer. Então, a gente tem aqui Anitta is Brazil's most famous singer. Anitta é a cantora mais famosa do Brasil. Tempo também. Tomorrow's test. Então, aqui a gente tem tomorrow, indicando o tempo, o teste de amanhã. Então, veja lá as exceções. De qualquer forma, eu diria assim para vocês, se você não tá familiarizado com essas exceções, que são várias, né? O que você faz aí? Você usa essa forma aqui, a forma que eu tinha mostrado para vocês, que você vai usar com substantivos. Porque se você tem dúvida, coloca essa. Usa essa forma aqui. Não tem problema algum você usar essa forma. Tudo bem? Faça isso, até porque a estrutura é diferente. Eu acredito que a estrutura daqui seja mais fácil, porque você aqui, quando você usa dessa forma, você realmente, na hora de traduzir, fica até mais fácil. Ó, o vidro da janela. Já que usando casos genitivos, as coisas ficam diferentes, tá entendendo? Porque o que passa para frente? Anitta is Brazil's most famous singer. Então, do Brasil. Quem é do Brasil? A Anitta, né? Então, assim, vai dar uma bagunçada aqui. Então, a Anitta é a cantora mais famosa do Brasil. Então, vai ser uma loucura. Então, eu diria para você usar a estrutura aqui para todos os substantivos, certo? Porque você tem uma forma melhor até de construção de frase. Agora, quando se trata de pessoas, você pode sim usar essa questão do apóstrofo, do caso genitivo, porque é uma coisa que te dá aí até mais... te dá aí uma oportunidade de você usar algo que é muito utilizado lá e é uma forma mais bacana, mas porém mais difícil, tudo bem? Porém, não se confunda aí, tá, gente? O apóstrofo também serve para indicar que alguma letra da palavra foi suprimida. Então, presta atenção nisso aqui, porque a gente vai usar o caso genitivo usando o apóstrofo, mas não é sempre o que acontece quando você usa o apóstrofo no inglês, tá? Então, às vezes, você tem esse uso do apóstrofo de uma outra forma e você está achando que está falando de caso genitivo, de caso de posse, e você não está falando de caso de posse. Então, presta atenção nisso aí. Olha aí, usado frequentemente na contração entre sujeitos e verbos. A gente já viu isso. Conjugados na afirmativa ou entre verbos e o advérbio not em frases negativas. Eu já mostrei isso para vocês nas nossas aulas, vocês sabem muito bem que a gente já comentou sobre isso nas nossas aulas. E aí a gente tem aqui, she's alive, é a mesma coisa que she is alive. Então esse negócio aqui não tem nada a ver com posse, tem a ver com o verbo to be que está contraído com o sujeito. É isso. Alice is a green bike. Ou seja, aqui já é diferente. Inclusive, aqui você está usando o has. Esse has, a gente vai estudar mais lá para frente, na unidade 2, que é o verbo to have, o verbo ter. Ter no sentido de posse. E ele, sim, na terceira pessoa do singular, pode ser usado dessa forma aí, da forma contracta. E aí, quando você faz isso, fica até parecendo o verbo to be, ó. Fica parecendo, porque é parecido, mas não é o verbo to be, não é, e sim o verbo has. Então, cuidado aí, tá? Então, ali se tem uma bicicleta... Que mensagem é essa aqui que está aparecendo? Não sei. Tem uma bicicleta verde, tudo bem? Então, essa confusão é que existe bastante entre os dois. Mas é o contexto que você vai saber se é um ou outro. Até porque Alice é ou está uma bicicleta grande, não faz sentido. Então, você já meio que sabe que está usando o has e não is aqui.
I don't know how to drive. É a mesma coisa de I do not know how to drive, que é o quê? Eu não sei dirigir. Só que aqui eu estou usando essa questão do apóstrofo. E aí você não vai ter tanta confusão aqui, porque neste caso aí, essa questão de don't e do not não tem como você achar que é parecido com o apóstrofo S, né? Porque não tem, só tem o apóstrofo, mas não tem o S. Então, falado disso aqui, você já entendeu que você tem que prestar atenção, porque nem sempre vai ser sobre caso de posse, o uso de apóstrofo. Vamos começar a falar do genitive case e dos rules dele, né? Das regrazinhas. Porque não é só ir lá e colocar o apóstrofo S, não é somente, tá? Existe aí toda uma nuance da qual nós vamos começar a falar agora. Vamos lá para o general rule, que é a regra geral. É o seguinte, possuidor com apóstrofo S mais a coisa possuída. Possuidor com apóstrofo S mais a coisa possuída. Veja bem, Adriana's skirt is purple. Olha aí, todo mundo concorda, né? A saia da Adriana é roxa. A saia da Adriana é roxa. A saia da... Eu vou até trocar a cor. Isso, Patrícia, muito bem. Eu vou trocar a cor, porque se ficar em vermelho, você vai enxergar vermelho e não vai fazer muito sentido. Então, a saia da Adriana é roxa. Quem é a possuidora aí da saia? É a Adriana, né? Obviamente. É muito difícil um objeto possuir outra coisa. Então, a gente está falando aqui de o uso do caso genitivo com seres vivos e seres humanos, tá? Então, a Adriana aí tem uma saia roxa. Olha só, essa é a regra geral. Mas vamos para a exception number one. A exception number one diz o seguinte, substantivos no singular terminados em S recebem apenas o apóstrofo, tá? Então, você tem aí essa questão onde você vai usar... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Oh, já foi. Então, veja lá, você lembra das exceções que a gente estava falando ainda agora? Você lembra das exceções que a gente estava falando ainda agora, muito bem? E a gente está falando agora também, de novo, de uma exceção. Então, a gente tem aqui, what are the classes hours? What are the class hours? Então, quando o substantivo está no singular, mas ele é terminado em S, como a palavra class, com a palavra bus, por exemplo, que termina com S, o que vai acontecer? Você não vai acrescentar outro S. Então, esse apóstrofo S que você naturalmente colocaria, você não vai colocar, você só vai colocar o apóstrofo. Tá vendo? Somente o apóstrofo, porque ele já termina em S. Tudo bem? Então, what are the class hours? Ou seja, quais são as horas da aula? É exatamente isso aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Exception number two. Substantivos no plural terminados em S também recebem apenas o apóstrofo, né? Substantivos no plural terminados em S. Então, você tem aí substantivos no singular que terminam em S, que a gente acabou de ver. Substantivos no plural que terminam em S agora. Eles já estão no plural naturalmente, né? Eles já estão no plural, na verdade. E aí você só acrescenta o apóstrofo. É a mesma coisa, tá? A mesma ideia ali. Só que aqui é o quê? É singular, porque o plural dessa palavra é com ES, faz parte lá da regra do plural das palavras que terminam com S, SH, CH, X, Z, O, certo? Então, esse é o plural e esse é o singular, mas aí você só acrescenta o apóstrofo. Tudo bem? Tem as horas da aula. As horas da aula. E aqui, the boys' dinner is on the table. The boys' dinner is on the table, ou seja, o jantar dos meninos está na mesa. Então, somente o apóstrofo sem o S, porque já termina com essa palavra, porque está no plural. Vamos para a exception number three. Com substantivos irregulares no plural, usa-se o S, somente S, com o apóstrofo, perdão, o S com o apóstrofo.
Então, como é que são esses substantivos irregulares no plural? A gente já viu sobre isso, os substantivos regulares, que eles estão no plural, mas o plural deles não tem S, né? São aqueles plurais diferentes com a palavra person, que o plural é people, né? Pessoa, pessoas. Então, the people's choices are terrible. E eu concordo, e a minha também. The people's choices are terrible, ou seja, as escolhas das pessoas são terríveis. As escolhas das pessoas são terríveis. People's. Então, faz parte da regra geral. Eu coloquei aqui porque talvez você pense que não se usasse com o apóstrofo S, porque isso aqui faz parte da regra geral, né? É a regra geral, mas eu coloquei essa nuancezinha aqui para você entender que mesmo people, que é uma palavra que está no plural irregular, ele sim vai receber esse apóstrofo S também, só para que você saiba disso. Mas faz parte dessa primeira regra aqui, regra geral, que é a mesma coisa, tá? Então vamos para lá para exception number 4, seção de número 4. Nomes próprios terminados em S e for o possuidor, recebem S. Então, se o nome próprio, que é terminado em S, como a gente acabou de ver, uma palavra que termina em S naturalmente, que é a palavra class, mas a gente agora está falando de pessoas. No caso, nomes próprios, né? Aqui no caso, o nome próprio que eu estou dando exemplo aqui é de um rapaz. Se for possuidor, recebem o S, tá? Então, a gente tem aqui, these are Vinicius' sisters. These are Vinicius' sisters. A não ser que o nome de figuras, a não ser que seja o nome de figuras bíblicas ou históricas ou de grandes pensadores, pois nesse caso usaremos apenas o apóstrofo. Então, essas são as irmãs do Vinícius. O Vinícius termina com S, só que nesse caso aqui, você vai sim colocar o apóstrofo, contrário daqui, que você não colocaria o S. Aqui você só colocou o apóstrofo para substantivos que terminam com S e não estão no plural. Já aqui, para pessoas, quando é o possuidor, claro que é o possuidor que vai receber o caso genitivo, você pode sim colocar o apóstrofo S, mesmo que esse nome termine com S. Beleza? Ok, é isso. E aí que a gente tem Jesus' teachings, ou seja, teachings, esses ensinamentos de Jesus. E aí somente o apóstrofo. Charles Dickens' work, ou seja, o trabalho de Charles Dickens, que é um escritor. E aí eu tenho aqui o nome dele e apenas o apóstrofo. Pitágoras, meu Deus, eu dei um negócio aqui agora. Pitágoras Theorem, ou seja, a teoria do Pitágoras, ou seja, terminou com S, mas eu só acrescentei o apóstrofo, porque neste caso aqui eu vou usar somente o apóstrofo para figuras bíblicas ou históricas, pessoas, né, grandes pensadores, enfim. Aí eu coloco só o apóstrofo. Vai para pessoas normais, como o Vinícius aqui, né? O Vinícius só vai o apóstrofo e o S. Vamos lá para exception de number 5. Presta atenção nessa exceção de número 5, porque agora a gente está falando de duas pessoas. Quando houver dois ou mais possuidores para um só elemento possuído em comum, só o último possuidor vai receber o apóstrofo S ou o apóstrofo, dependendo aí da situação. Por quê? Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, dos pais do Henry e do Bruno. Só que os pais do Henry e do Bruno são os mesmos pais. O Henry e o Bruno são irmãos. E aí você não precisa colocar o caso de posse nas duas pessoas. Você só precisa colocar em uma e vai ser na última. Então, Henry and Bruno's parents. Os pais do Bruno e do Henry, ou do Henry e do Bruno, tudo bem? Aí, nesse caso, só o último. Agora, na exception 6, diz o seguinte: se houver dois possuidores distintos possuindo duas coisas distintas, ou seja, se nesse caso aqui o Henry e o Bruno não tivessem os mesmos pais, aí que acontecer? Apóstrofo S nos dois possuidores. Olha só, Henry's and Bruno's wives are very beautiful and intelligent people. Aí eu tenho aqui agora esposas. E as esposas são duas. E as duas são diferentes. E as duas
são casadas com o Henry e com o Bruno, tá? Inclusive, tá aqui, ó, esse S veio sem querer, tá? Porque não é Brunos, né? É Bruno, esse nome não tem S no final. Então, Henrys e Brunos. Aí, nesse caso, eu vou ficar o quê? Eu vou colocar o apóstrofo S nos dois nomes, beleza? É isso. Lembrando disso aqui, pegou isso aqui? Espero que sim. Vamos lá para a exception de número 7, exception 7. Substantivos compostos recebem apóstrofo S no último elemento. O que são os substantivos compostos? Esse aqui, por exemplo, como father é bom, father-in-law, e temos aí mother-in-law, que é o que? O sogro e a sogra, a tradução. E a gente está falando de substantivos compostos, né, que tem mais de um nome, mais de uma palavra para a mesma designação. Ali, para a mesma situação. Então, temos aí o father-in-law. Então, é composto. The farm of my father-in-law igual a my father-in-law's farm. Então, você tem essas duas formas de falar. Lembra a primeira? Onde você tem aí o uso do of. Não tem o the aqui, aquele THE, que eu coloquei lá no início do nosso slide. Não tem porque não é necessário. Então, tenho aqui a fazenda do meu sogro, a fazenda do meu sogro, the farm of my father-in-law. Eu nem preciso colocar o THE aqui. Vou até voltar lá. Aqui foi colocado esse TH, né, a janela, aliás, o vidro da janela, porque era necessário. The glass of the window. Agora aqui eu não vou precisar colocar essa questão do the aqui. Bem aqui depois do meu of. Tudo bem? Então, eu tô aqui apontando, mas não vai. Fazenda do meu sogro é a mesma coisa que my father-in-law's, melhor dizer, law's farm. Então, eu posso usar o caso genitivo, sim, para substantivos compostos, mas é no último elemento que ele vai receber o apóstrofo S. E qual é o último elemento? É o law, porque você tem aqui father-in, mas é no law, e isso eu acho que ficou claro, porque a gente sempre coloca no último mesmo, mas é só para pontuar aqui. E olha só, é possível usar o genitive case mais de uma vez em sequência. Você sabia disso? Então, você pode usar ele, sim, mais de uma vez em sequência. Olha só. Carol's husband's father is here. Carol's husband's father is here. Então, a gente está falando do que aqui? O pai do marido da Carol. Então, o pai é de quem? É do marido. E o marido é de quem? Da Carol, né? Então, a gente tem aqui duas posses. A gente tem a posse aqui do pai, né? Que ele é, perdão, eu que só estou bocejando. O pai, ele é o pai do marido e o marido é da Carol. Então, você tem aqui o caso de posse ficando nos nomes Carol e husband. Tudo bem? Já aqui, that is Pedro's kids' expensive school. That is Pedro's kids' expensive school. Ou seja, esse ou aquele lá, né? Aquele lá é o filho do Pedro. Perdão. That is Pedro's kids' expensive school. Aquilo é a escola do filho do Pedro. A escola cara, perdão, esqueci de colocar a palavra cara. A escola cara do filho do Pedro. Escola cara do filho do Pedro. Então, você tem aqui o do indo para criança, né? Do filho do Pedro. E aí você tem a escola como posse. E o possuidor é o filho, que por sua vez é possuído pelo Pedro, que é o pai. Então, aqui é uma mistura doida e você sim pode fazer uso do caso genitivo na mesma frase, porque você na mesma frase às vezes tem... É que nem quando você vai explicar a sua família para as pessoas. Ela é o marido da minha sobrinha, da tia do isso, daquilo, você fala, usa tanto da de, que até tu se confunde mais, você não sabe mais de nada que você estava falando. A mesma coisa aqui, quando você usa várias vezes o caso genitivo, tá? Quando que o que se possui é conhecido... Poxa, tá ruim a minha dicção hoje.
Quando que se possui é conhecido ou está implícito, é possível omiti-lo, ou seja, não colocar, não mostrar, não, né? Então, o que acontece? Olha aí, é muito comum isso acontecer, tá? Então, olha só, I went to the dentist. I went to the dentist. A gente faz isso no final, tá? Porque esse caso de posse, ele também é sonoro, ele não é só para escrita, ele também vai ter som na hora da fala. I went to the dentist. I went to the dentist's office. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas qual é a diferença aqui? Aqui tem office e aqui não tem. Então, assim, são expressões fixas, né? Se você vai no dentista, você vai no escritório, né? No lugar lá do dentista. Office significa escritório, enfim. Dentre outras coisas, a gente tem aí a palavra escritório. Então, a gente fala aí, a gente vai no consultório do dentista, mais do que escritório, né? Então, o lugar que o dentista trabalha é o consultório dele. Então, a palavra consultório, aqui no caso, ele vai ficar omitido, porque não é necessário colocar uma vez que é implícito, porque se você vai no dentista, você vai no consultório dele. Então, quando você fala, I went to the dentist, isso aí significa que você está querendo dizer isso. Let's go to McDonald's. É a mesma coisa que falar, let's go to McDonald's restaurant. Porque o McDonald's é um restaurante. E aí você fala assim, ok, então mas por que as pessoas, por que isso é interessante saber? Porque veja bem, quando você fala de caso de posse, você sempre tem que ter uma posse e um possuidor, né? Uma posse e possuidor. Quando você fala dessa forma aqui, você está falando apenas do possuidor. Cadê a posse? Né? A posse sumiu, porque a posse foi o quê? Foi omitida. O que é a posse aqui? O office. O que é a posse aqui? O restaurant. Foi omitido. E aqui nesse caso, I am at Louisa's for lunch. O que foi omitido aqui? Foi justamente a palavra house. I am at Louisa's house for lunch. Porque se eu falo que eu estou na Luísa, então você já imagina que seja o quê? Na casa da Luísa. Então isso é muito comum falar assim. I am at Louisa's, I'm going to Louisa's. E não é porque você vai para mais de uma Luísa, é porque é um caso de posse e está omitido aqui a palavra house, que no caso é a posse, e quem possui a posse é a Luísa. Muito bem? Vamos lá. O duplo possessivo, Então, usa-se o duplo possessivo quando quisermos indicar uma das, tá? Essa questão aí de dois, uma das, é o tal do... Perdão, que hoje eu tô demais, eu tô bocejando muito. Não boceja aí você, presta atenção. Ó, an out of Charles, uma das tias de Charles. Então, você também aqui tem essa questão de usar, e dessa vez, você tem aí tanto o caso genitivo e quanto o caso de posse natural aqui com o uso do of. Tanto aqui quanto aqui, perceba, ó, o caso genitivo e o caso de posse. Então, uma das tias do Charles. Tá vendo? Porque você tem aqui o das e o de. De tá aqui, das tá aqui. 2 CDs de meu irmão. É a CD of my brothers. Ou seja, 2 CDs do meu irmão. E aqui ainda você tem 3 casos de posse, porque você tem aí a questão do my ainda, do adjetivo possessivo aparecendo aqui. Sim, é bem complicado, sim, mas o duplo possessivo não poderia deixar de comentar sobre o duplo possessivo, mesmo sendo uma coisa que pode ser bem difícil para vocês entenderem agora, porque fica uma bagunça louca, né? Mas lembra lá, você está falando de posse e possuidor, tá? A coisa possuída nunca vai ficar com o caso genitivo, é sempre o possuidor, sempre o possuidor. É sempre do Charlie, do irmão, mas aí você tem aqui o quê? 2 CDs do meu irmão. E agora você tem essa ideia de 2, uma das, para falar de duplo possessivo. Vamos lá praticar, let's practice, porque a gente está no final da nossa aula, faltando aí um pouquinho mais de 5 minutos. E eu vou pedir para vocês aí, ó, para vocês aí fazer o quê? Fazer aqui comigo essa atividade. Vamos lá. A gente está agora aqui para você colocar... O que você ia colocar aqui para mim? Você ia colocar as posses, os possuidores e as posses aí, no caso, só os possuidores, na verdade, que você vai colocar aqui comigo, né?
E aí a gente vai usar o apóstrofo S quando necessário. Então, o que vai acontecer aqui? Na primeira, a gente está falando aqui do possuidor Lucas, a gente está falando aqui da questão do today, que não é uma pessoa, mas você pode usar sim em caso de posse, nessa questão do today. Você tem aqui Paula e Ingrid, que são duas pessoas. E aí? E aqui você tem sister-in-law, que é a questão lá do substantivo composto. Tudo bem? Então, vamos lá. A questão do Lucas. Lucas é o nome próprio que termina com S. Lembra lá que a gente falou bem aqui. Cadê o Vinícius? Ó, nomes próprios terminados em S, se for o possuidor, recebem o S tranquilamente. Tem gente que nem coloca, na verdade, mas assim, eu coloco. Então, Lucas' clothes are new. Como é que vai ficar? Lucas. Como é que vai ficar? Lucas. Ah, não. Eu quero minha tinta vermelha. É com a vermelha que a gente faz. É com a vermelha que a gente vai responder. Lucas. E a gente tem aqui o apóstrofo S. Lucas. Beleza? Vamos lá. Do you have tananã today? Aliás, newspapers. Tananã seria today. Então, today vem pra cá. Ou seja, today vai ser o quê? Hoje. Então, você tem o jornal de hoje. De hoje. Esse de é o meu apóstrofo S, certo? Então, do you have today's newspaper? Então, recebe o caso de posse naturalmente aqui. Na letra C, Paula and Ingrid boyfriends are brothers. Então, aqui o contexto é que o namorado da Paula e o da Ingrid são irmãos. Então, a gente está falando aqui de quê? De dois namorados e os namorados não são iguais para elas. Portanto, a Paula vai ter, sim, um caso de posse, Paulas, e a gente tem também a Ingrid aqui com um caso de posse, porque a gente tem dois namorados, então elas não dividem o mesmo namorado, então a gente vai usar, tá, o caso de posse também para Ingrid. Tá conseguindo ver aí? Tá bem feio, né? Porque não coloquei um espaço bom e aí ficou essa coisa horrorosa. Ingrid, você tá muito estranha aqui, você tá toda lascada. Deixa eu te arrumar. Coitada da Ingrid, vou colocar aqui ela. Ingrid. Pronto, melhorou, tá? Vamos para a próxima, que é a última. Do you like my tananã sister-in-law? No caso, new haircut. Eu pergunto aqui se você gosta do corte de cabelo da minha... O que é sister-in-law? Se mother-in-law é sogra, sister-in-law é a famosa cunhada. A cunhada. Então, o que acontece em substantivos compostos? Acontece o seguinte aqui, você vai colocar o caso de posse normalmente na última palavrinha. Do you like my sister-in-law's new haircut? Ou seja, você gosta do cabelo novo, do corte novo da minha cunhada? My, né, que é minha sister-in-law. Temos aí a 2. I went to sleep at 3 o'clock this morning and woke up at 6 o'clock. So I only had a... Aí você tem... Opa, não tem resposta aqui. Então, você tem aí, letra A. 3 hours sleep. 3 hours sleep. Não, todas vão ter a mesma situação. Então, qual vai ser aqui a minha questão? Vamos lá relembrar? Olha só. Quando eu voltei aqui, ó. Cadê? Ó, substantivos no singular terminados em S recebem apenas o apóstrofo. Esse substantivo aqui, ele tá terminando em S. A gente tem aí a palavra hours terminada em S. Ela termina em S. Então, segundo o que tá lá e o que a gente viu nessa partezinha aqui da nossa aula, cadê? Substantivos no singular terminados em S recebe apenas o S. Mas aquilo ali não é um substantivo no singular. Então, a gente vai lá para a exceção de número 2. Substantivos no plural terminados em S também recebem apenas o apóstrofo.
que dá na mesma, que é a mesma questão. E ali é um substantivo e não um nome próprio, que o nome próprio funcionaria de forma diferente. Então, qual é a nossa questão aqui? 3 hours sleep. É a resposta correta. Somente a questão aí do apóstrofo e não a questão do S. Muito bem? Fiquei para vocês as nossas referências. Bem bonitinho para vocês aí. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre o caso genitivo. Desculpa aí a minha bocejada, eu tenho bocejei demais hoje. Mas eu espero que vocês estejam ligadinhos aí na aula e não bocejando como eu. So, see you next class and